A ginástica, nome comum entre todos, atualmente está sempre envolvida no meio das discussões sobre o corpo e da vida saudável. Mas onde e quando ela surgiu? Qual era o seu objetivo? E, sobretudo, o que era a ginástica? Bom, as primeiras discussões sobre a implantação da ginástica na sociedade ocidental se deu na Grécia Antiga, e eu, como um bom cidadão grego, estou aqui para lhes falar um pouco sobre esse surgimento. Na minha sociedade, lá na Grécia Antiga, já havia uma sociedade hierarquizada, dividida em classes, onde a atividade física, o exercício físico, era inferior com relação à alma, pois o que era, de fato, valorizado era o intelecto, mas então, era valorizado o intelecto e as práticas corporais, o exercício físico, era desvalorizado, principalmente aqueles que eram relacionados ao trabalho, pois quem realizava o trabalho nessa época eram os escravos, que era a classe inferior dessa sociedade. E a ginástica, como expressão corporal, era voltada mais para a aristocracia da época. Os grupos dessa sociedade concebia e dizia que a ginástica era a totalidade de todo exercício físico. Por conta disso, Platão, grande filósofo da minha época, diz e divide a ginástica em 3 categorias. A primeira categoria é a higiene corporal e o regime alimentar. A segunda categoria, ele diz que é o atletismo, os jogos e os desportos. E em terceiro, vem a dança. Bom, mas segundo Platão, Platão foi o grande pensador e idealizador da ginástica e também o fundador da primeira instituição escolar de psicologia. Ele dizia que para a formação de um cidadão grego era necessário dar a ele algo para o corpo e a alma, já que ele via o homem como um ser dualista, dividido em 2 partes que sempre caminhavam juntos. Então, para a alma era apenas necessário a música, para o corpo dava a ele a ginástica, certo? Isso era o ideal que ele tinha de sistematização da educação, que ele chamou de paideia, que era o ideal grego de educação. Bom, era evidente também que a ginástica era voltada para a formação do guerreiro, os homens fortes da época, para defender a sua pátria das possíveis guerras. Por isso, Platão, mais uma vez, traz a importância das lutas para a formação desse guerreiro. E a gente fazia um entrelaço também da ginástica com a medicina. Afinal de contas, a ginástica era responsável pelo corpo, responsável pela saúde, pelos hábitos do corpo, fazendo assim com que a medicina perdesse um pouco seu espaço e desse mais ênfase à ginástica. Mesmo havendo esse grande interesse pelo corpo, era evidente que a alma era superior. Precisava-se apenas do cuidado do corpo para manter-se viva a alma, para que a gente pudesse estudar e desenvolver o intelecto. O corpo nada mais era do que uma bela casca, já que o importante é o que está por dentro. O que é mais interessante é a alma ou o corpo? Porém, ainda falando sobre Platão, no final dos seus estudos ele traz e concebe a ginástica como o movimento humano em sua mais autêntica forma de expressão, dando a ela maior autenticidade, maior relevância, maior importância para aquela época. Porém, eis que surge e chega a Idade Média. Uma nova classe dominante se estabeleceu, formada pelos clérigos e pelos seus feudais. Qualquer que o conforto era considerado pecado pela igreja. A ginástica foi da própria vida. É o fim da ginástica. Então, eis que para a alegria da ginástica ou não, chegamos ao século XVIII e século XIX. Então, século XVIII e XIX
surge um novo tipo de sociedade. Qual tipo de sociedade? A burguesia. Nós, burgueses, fomos os responsáveis pela Revolução Industrial e Francesa. Acabamos com a soberania do clero e dos senhores feudais. Agora, o que é importante é o nosso grandioso, soberano, excelentíssimo capitalismo industrial. Certo? O capitalismo industrial. Então, conforme todas essas mudanças, criamos um novo tipo de sociedade, um novo tipo de economia, um novo tipo de política e, por que não, um novo tipo de ginástica e conhecimento do corpo. Com essas novas mudanças, surge uma nova concepção de um homem na sociedade e de corpo, a classe operária, que era vista apenas como um instrumento de trabalho, como manutenção do capitalismo e com a ascensão da burguesia. Com essa construção desse homem novo, voltado para a manutenção do capitalismo, a condição do homem na sociedade era vista apenas por aspectos biológicos, evidenciados na ciência positivista. Do outro lado, para a formação desse novo homem, foi amplamente difundido na Europa o modelo eugênico. Baseado na eugenia, formação de novo homem, um homem forte, alto, robusto, preparado para defender a sua pátria a qualquer momento. E para que esse povo não se rebelasse contra a nova ordem que estava se instalando, a classe dominante resolveu intervir com o adestramento e o mínimo de instrução possível, apenas para que essa classe dominante, para que essa classe operária operasse o maquinário e se comportasse como um bom animal. Outro problema ocasionado com a mudança na produção e na nova sociedade foi o aparecimento das doenças e pestes. Muitos operários morreram. Eles não tinham nenhuma condição de higiene. Por isso, foi necessário que se intensificasse a higienização. Olhe para isso, temos que quitar esse homem, urgente. Olha, ele não é nem um pouco parecido comigo, sai pra lá. E como o homem veio para defender a nossa pátria? Mas parece um rato. Isso aqui vai trabalhar 18 horas diárias nesse sociedade. Olha pra isso. Isso aqui é um atraso. Eu vou perder dinheiro. Temos que fazer algo, gente. Aí, eleita a ginástica como remédio, como receita para curar os homens da sua letargia, da sua indolência, da sua inércia, da sua imoralidade, passando a integrar assim um discurso médico, pedagógico e familiar. Então, começam a surgir os métodos ginásticos. A partir do ano de 1800, nesse desenvolvimento, destaca-se 4 países: Alemanha, Suécia, França e Inglaterra. A ginástica, considerada a partir de então científica, desempenhou importantes funções na sociedade industrial, apresentando-se capaz de corrigir vícios posturais oriundos de atitudes adotadas no trabalho, sendo adotada como ordem disciplinar, e disciplina era algo absolutamente necessário à ordem fabril e à nova sociedade. Apesar dessas escolas de ginástica terem diferenças entre si, elas possuíam finalidades semelhantes: regenerar a raça, promover a saúde, desenvolver a vontade, a coragem, a força, a energia de viver e, finalmente, desenvolver a moral.
O método ginástico alemão pretendia desenvolver um corpo saudável, preparando seus habitantes para defender a pátria, dando às pessoas um corpo forte e robusto. Os alunos teriam um período por dia para realizar exercícios físicos. Posição! Agradece! Sai! Em ordem, fila! Postura! A escola sueca surgiu no início do século XIX, com um objetivo voltado mais para a higienização e busca da saúde, sendo dividida em 4 partes: pedagógica, militar, médica e estética. A escola francesa foi implementada com o ideal de que todo cidadão tem direito à educação. Esse método foi miscigenado por todas as escolas primárias, sendo ministrada por militares, já que não existiam professores da área. A ginástica feminina foi adotada movimentos arredondados e ritmados, diferente dos analíticos, uma vez que as mulheres também deveriam se cuidar, pois eram as responsáveis por produzir e reproduzir os defensores da pátria. Com o surgimento de todos esses métodos ginásticos, fica evidenciado, simplesmente, a gente vê que só favorece só a classe da burguesia, pois eles teriam, na pessoa um homem abstrato, um homem que não tinha contato com a